Boa noite, nação bugrina, tudo bem? Bem-vindo a mais um Arquibancada Guarani. Hoje de número 242. É o pré-jogo de um jogo importantíssimo para nós nesse Campeonato Brasileiro. Vila Nova e Guarani. Um confronto direto, um jogo contra um time que também está na zona de rebaixamento e um time em que a gente ultimamente não tem tido tanta sorte. Então, muitas coisas aconteceram nos últimos jogos com lances polêmicos e tudo mais, então tem muita coisa para discutir hoje aqui. Muita não, mas um pouco, vamos tentar elucidar um pouco os números aí que nós temos e as possibilidades que nós temos no campeonato, né? Mas primeiramente sempre agradecer toda a adesão, a enorme participação e o número de inscrições que não para de crescer. Por favor, continue, né? Para que a gente seja cada vez maior. Né? Muito obrigado a todo mundo. Valeu. Bom, o jogo de amanhã é o jogo do 18º contra o 19º, né? Lá em Goiânia. Então nós temos 2 jogos seguidos fora de casa, num momento onde a gente tem feito uma grande campanha, ou melhorado muito os nossos números dentro de casa, dentro do domínio do Brinco de Ouro. Mas fora ainda são números muito ruins. Nós não temos que deixar para trás esse negócio. Mas também é um momento onde o Guarani está um pouco mais equilibrado. Com um time limitado, todo aquele problema de limitações técnicas e todas aquelas deficiências que a gente conhece bem. Mas é hora de a gente apoiar e tentar manter o equilíbrio o máximo possível para conseguir um ponto. Então, o Guarani hoje é o 18º com 28 jogos e 29 pontos, fez 6 vitórias apenas, 11 empates e 11 derrotas. Fez 21 gols pró e 30 contra. Esses 21 gols pró, desses 21, 3 na última partida. Foi a primeira partida e a única em que nós fizemos mais de 3 gols por partida. Em que nós fizemos mais de 3 gols na mesma partida. Saldo de menos 9, o aproveitamento de 34,5. O nosso técnico, o Mozart, sem dúvida, é o melhor técnico dentre aqueles que treinaram o Guarani durante o Campeonato Brasileiro. Fez 13 jogos já, é o que tem mais jogos liderando o Guarani. Mas numa situação, pegou o Guarani numa situação bem mais difícil. Nesses 13 jogos tem 16 pontos. Das 6 vitórias que o Guarani fez, 4 são com o Mozart à sua frente. 4 empates e 5 derrotas. Marcou 12 gols a favor. Tomou 12 gols em 13 jogos. Os números, sem dúvida, são os melhores. Né? A média de gols a favor é a melhor até agora. A média de gols contra é a melhor até agora. O saldo é de 0, aproveitamento de 41%. Não, esse aproveitamento não é suficiente para a gente conseguir escapar. Nós precisamos de mais 15 pontos em 10 jogos, ou seja, um aproveitamento de 50%. 5 vitórias nos 10 próximos jogos, ou 4 vitórias e 3 empates. Né? É isso que na teoria precisamos. Não acho que a gente escapa com menos de 44 pontos. Tem gente que fala, com 42 pode dar. Poder pode, não é muito provável. As probabilidades mostram que talvez 44 e quem sabe até 45 seja necessário para escapar. Os jogos que o Guarani tem a partir de agora é amanhã, Vila Nova fora de casa, depois o Operário também fora de casa, Novo Horizontino em casa, CSA fora, Londrina em casa, Ituano fora, CRB em casa, Cruzeiro fora, Bahia fora e fechamos com o Chape em casa. Então amanhã, num jogo de 6 pontos, com certeza, precisamos não perder. O Guarani não pode perder amanhã. Serve o empate? Se esse empate for um dos 3 que nós precisamos, seria bem importante. Mas a vitória seria sensacional. A derrota muito ruim. Então o Guarani tem que entrar amanhã de uma maneira muito equilibrada. O Guarani, fora de casa, tem uma campanha muito ruim. Se eu não me engano, nós ganhamos só um jogo contra o Novo Horizontino, que foi fora de casa. Né? Todos os outros nós vencemos nos nossos domínios, no Brinco de Ouro. Então, o Guarani vai precisar se superar. Em relação à formação do time, acho que o Guarani não pode jogar na retranca.
mas o Guarani tem que ser um time muito precavido, né? Eu continuo achando, que o Guarani precisa de um pouco mais de equilíbrio. E o Alvarinho pela ponta, pela lateral direita, na minha opinião, torna o time um pouco penso e com um pouco limitado no seu repertório de ataque, né? Tem muita gente que me criticou, né? Entendendo que é necessário, que o Alvarinho tem jogado bem, fazendo uma função importante como terceiro zagueiro, principalmente quando defende, principalmente quando ataca, e que tá ok desse jeito. A minha opinião é um pouco diferente. Então, para mim, a formação ideal seria Kozlinski no gol. A gente colocar um lateral de ofício na lateral direita, ou o Diogo Matheus, ou o Lucas Ramon, ou até o mesmo Ludic, né? Mas o Ludic não tem sido aproveitado, então vamos lá. Diogo Matheus, um cara que pode defender razoavelmente, obviamente que não tem jogado, mas um cara que poderia ajudar e deixar o time um pouco mais equilibrado, principalmente quando sobe, né? A zaga, eu não mexeria. Derlan e João Vitor. Na lateral esquerdo, mexeria muito menos. Jamerson. O Alvarinho eu colocaria como primeiro volante. Vou dizer como, que ele poderia fazer a função com os três zagueiros, como ele tem feito, compondo com Derlan e João Vitor, mas proteger um pouco mais a cabeça de área, que eu entendo que a cabeça de área nossa está muito desprotegida. E o Leandro Vilela não vem bem. Quem vai dar uma mobilidade maior, uma criatividade maior como segundo volante, o Rodrigo Andrade. Eu não vejo o Rodrigo Andrade como primeiro volante. Ele jogou contra o Vasco, se eu não me engano, como primeiro volante. Não entendo ele no jogo desse jeito. Os dois meias, Giovanni Augusto e Isaac, acho que tem sido importante os dois jogarem juntos. Para o Isaac, a presença de Giovanni Augusto dá um equilíbrio para que ele possa jogar, e uma liberdade para que ele possa jogar. E Giovanni Augusto não joga sozinho, né? Na criatividade. O Isaac ainda não se soltou totalmente, mas fez um jogo bem feito contra o Vasco, um muito bom jogo contra o Vasco, e um jogo razoável no último sábado. Então fica sobrando ainda dois lugares na frente. O Yuri Tanque não pode sair, ele é o Yuri centroavante. E aí o segundo cara, o cara que vai jogar junto com ele, tem muitas opções, ou tem algumas opções diferentes. A gente pode pensar no Júlio César, que não é uma boa opção. O Bruno José, que não vinha muito bem, mas que no último jogo jogou um pouco melhor. Nós temos ainda a opção do Bruno Miranda, que segundo dizem é centroavante, mas não joga pelas beiradas, então não seria a posição dele. Nicolas Careca ainda continua machucado. Iago, na minha opinião, não é uma opção. Temos ainda até o Ludic, que poderia jogar pela ponta direita, na frente de um lateral que seria o Diogo, né? Então tem várias essas opções. Eu escolheria para o jogo de amanhã, que joga fora de casa, manter o Júlio César com o Yuri. O Júlio César não é a minha melhor opção, mas eu não jogaria. A minha outra opção é ter o Ludic na ponta direita, criando um repertório, uma alternativa um pouco maior no ataque, porque hoje, na minha opinião, nós só estamos atacando pelo corredor esquerdo, com o Jamerson. Muito bem, diga-se de passagem, mas estamos penso, só de um lado. E na hora de defender, o Alvarinho fica totalmente perdido quando tem que defender como lateral. Então, eu colocando um lateral de ofício, como eu falei antes, ele protege aquela lateral, e a gente poderia colocar até o Lúdico na frente, porque o Ludic tem um poder de ataque muito bom, sabe cruzar. Então nós teríamos dois caras ofensivos pelas pontas, o Jamerson e o Ludic. Seria uma boa opção, uma opção interessante, se precisarmos agredir mais do que, na minha opinião, eu iniciaria o jogo. Eu iniciaria com o Júlio César, porque o Júlio César pode ajudar na marcação, ou ajudar mais na marcação pelo lado direito, né? É isso. Gente, um jogo muito difícil, com os nervos à flor da pele, onde nós vamos precisar ter muito equilíbrio para poder sair de lá não derrotado. Se o Guarani sair de lá com pelo menos um ponto, nós vamos dar um passo importantíssimo nessa busca da recuperação, de escapar desse rebaixamento. Que, diga-se de passagem, é muito pouco para aquilo que a gente sonhava, né? Mas nós vamos deixar para criticar
que informou esse time, a campanha que foi feita, esperamos nós, depois de ter se escapado desse rebaixamento, lá no final do campeonato, quando nós vamos cobrar sim dessa diretoria a campanha e o ano horrível, ridículo que estamos tendo. Espero que a gente consiga fugir. É para isso que a gente tem que torcer, é para isso que a gente tem que apoiar, tá bom? Um grande abraço para vocês e até amanhã no pós-jogo, se Deus quiser, com uma vitória do Bugre contra o Vila Nova. Grande abraço, até mais, tchau, tchau.